quer dizer que a gente pode utilizar nossa propriedade style e podemos utilizar o valor de width. Vamos passar aqui para ele de valor de 48%. E também aqui no nosso outro componente, vamos passar também essa mesma propriedade utilizando o style, um width de 48%. Vamos salvar. Isso vai fazer, isso vai dividir o nosso componente pela metade. Estamos utilizando também um space between, faz que nossos elementos eles fiquem um do lado do outro, dando espaçamento em si, beleza? Olá, eu sou o Jefferson Lucas, sou aluno do Ignite, estou seguindo a trilha de React Native. Nesse vídeo vamos prosseguir com a aplicação da IODiode. Se você é novo nesse canal, sabe que eu já tenho uma playlist onde estou desenvolvendo essa aplicação e também possuo uma playlist onde desenvolvi outra aplicação, um outro desafio chamado To-Do List. Se você está curtindo essa série, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Pretendo continuar com o desenvolvimento dessa aplicação e também desenvolver outros desafios de outras tecnologias como o Node, o React e também o React Native. Prosseguir com o desenvolvimento da aplicação. Nesse vídeo, vamos desenvolver a tela de estatísticas. Além da tela de estatísticas, também vamos desenvolver um componente e vamos, além de utilizar aqui na tela de estatísticas, vamos utilizar aqui também na tela de criação e também as telas de edição e também de exclusão. Então vamos criar esse componente que vai ser aproveitado, vamos chamar esse componente de layout e vamos definir a nossa tela de estatísticas. Vamos voltar na aplicação e vamos desenvolver esse componente e essa tela. Aqui no VS Code, vamos criar aqui de dentro da pasta de componentes, vamos criar uma pasta chamada layout e vamos criar um arquivo chamado index.tsx. Vamos já definir a estrutura básica desse componente. Vamos chamar esse componente de layout. Está dando um erro aqui porque não temos um arquivo de estilos. Vamos criar esse arquivo, chamar ele de styles.ts. Vamos criar a estrutura básica do nosso componente de estilo. Vamos salvar. Aqui no nosso componente de layout, vamos já exportar e criar também uma tela de estatísticas. Aqui dentro da pasta de scripts, vamos criar nossa pasta para criar nossa tela de estatísticas. Então vamos aqui dentro da pasta de screens, vamos criar nossa tela de estatísticas. Vamos criar um arquivo chamado index.tsx e também vamos criar também um arquivo chamado styles.ts. Mesma forma, vou criar uma estrutura básica para esse arquivo de estilo, salvar aqui. Já vou definir nesse container um flex de 1. Para ele poder ocupar todo o espaço possível dentro dessa tela. Aqui, deixa eu somente fechar esses outros arquivos. Aqui vamos também, mesma forma, vamos criar a estrutura básica da nossa tela. Vamos salvar e vamos utilizar essa tela aqui no nosso arquivo app.tsx e vamos substituir. Note que a nossa tela não possui nenhum conteúdo, então vamos começar a estilizar. No nosso layout, vamos ter inicialmente um flex de 1. Também já vamos definir para ele um background color. Vamos fechar lá do nosso tema. Vamos usar do nosso tema as cores produto. Vamos utilizar a cor green image. E vamos utilizar o nosso componente aqui na nossa tela de estatísticas. Aqui vamos utilizar o nosso layout. E vejamos que a nossa tela já tem fundo verde. Então vamos aqui fechar os arquivos e vamos trabalhar agora um momento só com o nosso componente layout. Aqui no nosso componente layout, vamos ter dois componentes estilizados que vamos utilizar nesse componente. Vai ser o componente de heading e também o componente de conteúdo. Vamos criar aqui dentro da nossa arquivo de estilos esses componentes. Vamos exportar uma constante chamada header, recebendo o style.view e também vamos ter um componente chamado content. Vamos utilizar aqui dentro do nosso layout, vamos utilizar o nosso header
Esse header ele vem de dentro dos nossos arquivos de estilos. E também vamos utilizar o nosso componente chamado content, que vem também nos nossos estilos. Aqui dentro do header, vou utilizar o nosso componente de tipografia. Também no nosso conteúdo, vamos utilizar o nosso componente de tipografia também. Vamos já definir uma estrutura básica de estilo para esses dois componentes. Aqui no header, vou definir ele com um pad de 50 pixels para cima, 24 pixels para as laterais e 20 pixels para baixo. Aqui no nosso conteúdo, vamos definir ele com flex de 1, que ocupar todo o espaço da tela. Tem um align items de center. Vamos ter um pad acima de 40 pixels e 24 pixels para as laterais. Vamos ter um background color puxando o nosso tema. No nosso tema vamos utilizar as cores base e vamos utilizar o Grade Set. É uma cor bem clarinha. E vamos dar uma borda para ele, um border top right radius de 20 pixels. Também vamos ter um border top left radius também de 20 pixels. Vai dar uma borda arredondada aqui nos cantos de cima. E na estrutura do nosso componente, vamos já passar para as propriedades. Podemos já estilizar a nossa tela de estatísticas. Aqui vamos criar uma tipagem que vamos utilizar para o nosso componente. Vai ser um type layout props. E vamos ter aqui uma propriedade chamada header. Essa propriedade, inicialmente, vamos tipar ela para podermos receber elementos JSX. E quando vamos utilizar elementos JSX, é uma tipagem que podemos utilizar para tipar essas propriedades. Essa tipagem se chama jsx.element. Assim, podemos utilizar elementos JSX e passar eles como propriedades. Por exemplo, vou utilizar aqui nossa tipagem, layout props. Eu vou já puxar aqui para o nosso header. Aqui, ao invés de renderizarmos um componente de tipografia, vamos agora utilizar o nosso header. Vamos salvar. Aqui na tela de estatísticas, vamos agora passar para a propriedade header nosso elemento JSX que vamos utilizar aqui no nosso header do componente de layout. Então vamos aqui passar para a propriedade header, agora o nosso componente card, que é o componente que vamos utilizar aqui na tela de estatísticas. Vamos utilizar aqui o nosso componente card. Vamos fechar aqui o nosso componente. Vamos passar aqui para ele o título, que é 90,86%. Nosso subtítulo vai ser das refeições das entradas. Vamos passar um icon position de left. E vamos passar também para ele um background de verde. E está aqui. Porém, utilizamos a cor errada. Aqui no nosso estilo, vamos utilizar o nosso green light. Agora sim. Agora vamos criar uma propriedade para utilizar dentro do nosso content. Como vamos fazer aqui? Na nossa tela de estatísticas, vamos aqui dentro do nosso componente de layout, vamos começar a passar filhos para dentro desse componente e vai utilizar aqui dentro do content. Como vamos fazer isso? Ao invés de fecharmos já o componente aqui, vamos passar aqui para ele dentro de layout, todo o conteúdo que queremos renderizar dentro de content. Então vamos passar aqui essa propriedade. E essa propriedade é uma propriedade especial que utilizamos em React. Essa propriedade se chama children. Vamos renderizar filhos para esse componente. E a tipagem que utilizamos para essa propriedade, ela pode vir aqui de dentro de React, React Node. Aqui vamos já puxar essa propriedade children e vamos utilizar ela aqui dentro de content. Então vamos passar aqui nosso children. Vamos salvar. E aqui na tela de estatísticas,
vamos utilizar nosso componente de tipografia. Salvar. Vejamos que ele continua renderizando. Aqui temos duas situações onde utilizamos children, utilizando a tipagem com React.ReactNode, e aqui, quando utilizamos uma propriedade, utilizando a tipagem com JSX.element. Você pode utilizar essas duas propriedades para renderizar elementos JSX e também componentes e também elas em React, porém fique atento à semântica que você utiliza, ok? Vamos continuar estilizando nossa tela de estatísticas. Porém, vamos mudar esse subtítulo. Nosso subtítulo é as refeições dentro da dieta. Então, aqui na tipografia, vamos utilizar aqui estatísticas gerais. Vamos passar aqui para ele o estilo de fonte family de bold, fonte size de title XS. E também vamos utilizar o nosso componente CAD para preencher os demais componentes dentro do nosso conteúdo. Então vamos utilizar aqui o nosso CAD, logo abaixo aqui, componente de tipografia. O nosso BG aqui, nesse caso, vai ser Gray. Nosso título será 22. Vamos salvar. Aqui, em vez de usar a icon position left, vamos utilizar aquela propriedade chamada throw icon button e vamos o valor aqui de false. Assim o nosso ícone é ocultado. Vamos aqui, só aqui inicialmente para ele passar um estilo, dando uma margem para ele, em margem bottom, passar aqui 20, dar um espaçamento. Aqui vou replicar esse componente card, vou salvar. Vejamos que ele está aqui coladinho, né? E nos nossos estilos, vamos criar um componente que vai ser chamado de row. Vamos passar aqui para ele um style.view. E vamos aqui definir para ele um width de 100%, vai ser ocupado em tela. Vamos dar um flex direction de row, por isso do nome row. Vamos dar um align items de center. Vamos dar um justify complete de space between. E vamos dar uma margem para ele de 6 pixels, tanto para cima, para baixo e para as laterais. Vamos salvar. Aqui na nossa tela de estatísticas, vamos utilizar o nosso componente. Vamos utilizar o nosso componente row. Vamos envolver o nosso componente CAD com o nosso componente row. Vamos salvar. Vejamos que ele já dá um espaçamento. Vamos utilizar aqui novamente, aqui em volta do nosso componente CAD. Vamos salvar. E ele já deu mais outro espaçamento. Então vamos utilizar esse componente utilizado row em volta do nosso componente CAD. Aqui nesse CAD, o título dele vai ser 109. De refeições. Vamos criar aqui um outro componente. Aqui vai ser 99 de refeições dentro da dieta. E esse daqui vai ser de 10 refeições fora da dieta. Porém, dentro desse componente row, se você percebeu, eu estou utilizando dois cards. Como é que vamos fazer aqui? Aqui, lembra que o nosso componente CAD ele recebe todas as propriedades também de um componente de view. Então, quer dizer que a gente pode utilizar nossa propriedade style e podemos utilizar o valor de width. Vamos passar aqui para ele de valor de 48%. E também aqui no nosso outro componente, vamos passar também essa mesma propriedade utilizando o style, um width de 48%. Vamos salvar. Isso vai fazer, isso vai dividir o nosso componente pela metade. Estamos utilizando também um space between, faz que nossos elementos eles fiquem um do lado do outro, dando espaçamento em si, beleza? Aqui nesse background, esse daqui vai ser de red. Esse daqui vai ser de green. Beleza? E fechamos a nossa tela de estatísticas. Agora, aqui no nosso header, nossa propriedade header, se você se lembra, em outras telas a gente não utiliza nosso componente CAD como propriedade aqui do nosso header.
utilizamos sim outro tipo de cabeçalho que utilizamos no nosso componente de layout. Vamos passar além do nossa propriedade header, outro tipo para a nossa propriedade, para podermos utilizar em outras telas. Vou fechar aqui e vamos trabalhar essa propriedade aqui no header. Atualmente estamos utilizando essa propriedade, essa tipagem, com JSX Element. Mas também eu preciso que nosso componente ele possa receber também propriedades para definirmos o cabeçalho, passando, por exemplo, a descrição do nosso cabeçalho. Então, a gente podemos, por exemplo, passar uma tipagem como string. Se podemos definir o cabeçalho da nossa tela e, fazendo assim, utilizarmos em outras ocasiões. Então, vamos voltar aqui no VS Code e vamos definir aqui. Além do nosso header ser um jsx.element, vamos passar aqui também para ele que ele vai ser também uma string. E vamos definir caso ele seja uma string. Então, vamos aqui, além de utilizar o nosso header, vamos utilizar um ternário aqui. Vamos passar aqui para ele. Se a nossa propriedade header, o tipo dela for igual a uma string, então vamos definir uma condição para que nosso header renderize caso ele seja uma string. E se não for, vamos aqui utilizar e já estávamos usando anteriormente. Aqui, vamos utilizar nosso componente de tipografia e vamos renderizar o nosso header. Lá na tela de estatísticas, vamos simular caso ele receba um valor como string. Vamos aqui comentar e vamos passar aqui de exemplo de estatísticas. Vamos fechar aqui rapidamente e vamos estilizar o nosso componente. Aqui, o que queremos no nosso header é que ele exiba a descrição do nosso header e também crie o botão para voltar para a tela anterior. Então, vamos aqui, estilos do nosso layout, e vamos aqui passar para o header o estilo de Align Items de Center, o Justify Copy de Space Between, e também vamos passar o Flex Direction de Row. Também já vamos aproveitar e vamos criar o componente para voltar para a tela anterior. Eu vou aqui já exportar uma constante chamada de back button, que vai ser recebido do style.outable.opacity. E vamos aqui abrir classe. Vamos salvar. Aqui, logo acima da nossa tipografia, utilizar o nosso back button e vamos envolver nossos dois componentes utilizando o fragment, assim como fizemos aqui embaixo. Então, vamos utilizar o nosso fragment e envolver nossos dois componentes. Assim ele para de gerar erro. Dentro do back button, vamos utilizar arrow left, que vem de dentro do Fossil React Native. E para que a nossa descrição fique exatamente no centro, vamos aqui criar um componente fake de tipografia. Vamos apenas declarar e fechar já exatamente aqui para somente ocupar o espaço. Aqui na nossa tipografia da descrição, vamos passar aqui para ele o style, nosso width. Da mesma forma que utilizamos aqui embaixo no conteúdo dentro do content, definindo uma largura para o nosso componente, vamos utilizar aqui da mesma forma. Nesse caso, vamos utilizar o width de 60%. E também nessa tipografia, logo aqui abaixo, vamos utilizar também o width, porém vamos passar aqui para ele de 15%. E também o nosso botão, vamos passar aqui para ele também o width de 15%. Aqui na nossa tipografia, vamos estilizar passando algumas outras propriedades. Por exemplo, font size dele vai ser no title SM, no font family dele será bold, o line height dele será LG. E para deixar o nosso texto alinhado ao centro, vamos passar aqui a propriedade text align essa center. Vamos salvar, fazendo isso a descrição do nosso header fique exatamente no centro. Para que a cor do nosso header fique somente estática, vamos criar aqui uma propriedade. Vamos exportar essa propriedade já. Vamos chamar o nosso tipo de layout color. Vamos passar aqui para ele
a propriedade de BG. Essa propriedade, esse background vai ser opcional. E vamos ter aqui as opções de Gray, ou Red, ou Red. Vamos utilizar essa tipagem aqui dentro do nosso Layout Props, Layout Color, e também passar a interseção E, comercial. Vamos utilizar aqui, já aqui no nosso Layout, já desestruturamos, passar o nosso BG, e vamos definir um valor padrão para ele, que será o Gray. E aqui no nosso container, vamos passar essa propriedade para cá, BG. No momento, ela está gerando esse erro, porque esse container não consegue reconhecer a tipagem de layout colors. Porém, vamos utilizar essa tipagem aqui no nosso componente utilizado container, que vem aqui nos estádios. Aqui no container, vamos utilizar nossa tipagem de layout color. E aqui no background color, ao invés de utilizarmos aqui a cor green light, vamos aqui utilizar o switch para renderizar cada caso de situação que podemos ter de background. Então vamos utilizar aqui o switch e vamos aqui de abrir chaves. Aqui, além do nosso tema, já vamos buscar a nossa propriedade chamada BG e vamos aqui passar para dentro do switch. Então, agora vamos renderizar cada caso do nosso background. Então vamos aqui. Caso ele seja green, vamos retornar nosso tema.colors.greenlight. Caso ele seja red, vamos retornar nosso tema.colors.red.redlight. E vamos passar um valor default para ele. O nosso default, vamos retornar nosso tema.colors.base.gray5. Então, isso significa que aqui na nossa tela de estatísticas, vamos passar aqui também a propriedade para ele de BG. Então, o nosso background para ele, o nosso que vamos utilizar aqui é o green. Beleza? Assim podemos utilizar o nosso componente com várias cores. Por exemplo, de vermelho, de verde e também o gray, é o cinzinho. Vamos já deixar aqui o valor default, que é verde. Vou fechar aqui. Para finalizar, nós aqui passar mais uma propriedade, que vai ser a propriedade que vamos utilizar para voltar para a tela anterior. Então, vamos passar aqui uma propriedade chamada onPressBack. Essa propriedade vai ser nada mais que uma função que vai retornar void. Então vamos aqui já receber essa propriedade de onPressBack. E aqui no backButton, como ele é um componente touchable past, vamos passar aqui para a propriedade dele chamada de onPress, nosso onPressBack. Agora, lá na nossa tela de estatísticas, novamente, vamos passar essa propriedade para ele. Vamos passar aqui onPressBack, passar aqui uma função anônima, console.log, passando aqui, voltar. Vamos abrir o console e, ao clicar aqui em voltar, ele exibe no nosso log a descrição voltar. Uma última coisinha, finalizar mesmo, aqui, em vez de deixar ele como obrigatório, vamos deixar ele como opcional. Assim, na nossa tela de estatística, ele não obriga a gente a utilizar essa propriedade. Então, vamos definir ele somente como opcional. E vamos voltar aqui, nossa tela de estatísticas. Então, aqui, podemos passar aqui a propriedade, ao invés de passar aqui, vamos passar essa propriedade aqui também para o nosso card. Porém, o nosso valor aqui dentro do card é onPress. Então, a gente pode passar aqui também essa função anônima, que vai funcionar igualmente. Bom, nesse vídeo, criamos o nosso componente layout e vamos utilizar ele em outras telas, além da tela de estatísticas. E também criamos a nossa própria tela de estatísticas. Assim, ela exibe informações das refeições
como pratos dentro da dieta, refeições registradas e também refeições dentro e fora da dieta. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, curta o vídeo e fiquem ligados nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.